Bom dia, professores, bom dia, professoras, PCNPs, a Dani, Maciel, enfim, toda a equipe que trabalhou arduamente para que conseguíssemos fazer esse ATPC hoje. E é lógico, um bom dia especial, com muito carinho, ao professor Dr. Mauroli Cabral, do Departamento de Virologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que muito gentilmente cedeu o seu tempo, o seu conhecimento para partilhar conosco um pouco. Infelizmente, nós temos pouquíssimo tempo mesmo, já perdeu para perceber que vai ser uma conversa muito legal, sobre as evidências dos vírus e das viroses na natureza, incluindo a Covid. Então, gente, desejo a todos um ótimo dia de trabalho. Passo a palavra. Quem que vai agora? Maciel, Dani? Não, pode ser. Olha, estamos super satisfeitos em ter o professor Mauroli Cabral aqui, né? Eu conheci o professor Mauroli por uma questão comum, uma luta aí contra o Aedes aegypti. E aí uma coisa que a gente sempre fala, né, que amigos a gente não escolhe, a gente reconhece, né? Então, quando a gente se cruzou ali, começou a conversar, falou, não, é aqui. E a coisa vem deslanchando, e hoje, e já faz tempo que a gente quer trazer o professor Mauroli, inclusive presencial, né? Mas como a gente não tinha como, agora com as lives aí, com as reuniões, a coisa ficou mais fácil, né? E ele se prontificou aí a fazer uma semanal à noite, né? Com temas variados, né? Então, ele já está aí, ó. Professor é pau para toda obra, né? É uma pessoa que se preocupa com as questões sociais, uma pessoa que se doa mesmo para melhorar a sociedade, né? E a gente está muito grato por tê-lo aqui conosco. Professor, passo a palavra, se a Dani quiser falar alguma coisa, mas... Também agradeço a presença do professor Mauroli, conheci o professor através do Maciel, fizemos uma reunião que era para durar 10 minutos, ficamos quase 3 horas, né, professor? Vocês vão gostar demais da fala do professor, um conhecimento incrível, e eu vou ficar no chat, e aí o pessoal vai, conforme eles forem fazendo algumas perguntas, eu não sei se o senhor quer que a gente faça o bate-papo com ele, se responde tudo no final. Vamos. Tem uma sequência de slides, vamos ver até onde a gente vai conseguir alcançar, né? E, enquanto isso, se aparecer perguntas, as perguntas vão sendo respondidas. Fica uma coisa mais dinâmica. Né? Bem informal. Bem informal. Ó. Então, muito bem, pessoal. Então, ó, eu é que quero agradecer a oportunidade de ter esse convívio, essa participação com vocês, nesse dia tão marcante, que para mim é a primeira vez que eu chego até a Marília de modo virtual. O trabalho remoto é espetacular, essa é a nova era da pós-Covid, né? E agradecer a todos pelo convite. E, para iniciar a nossa conversa, falando sobre vírus, eu quero que o Maciel passe, portanto, o próximo slide. Maciel, isso aí. Essa imagem é típica para quem vai fazer qualquer apresentação em PowerPoint, usando slides coloridos, porque é possível que na plateia tenha alguém que sofra de daltonismo. Então, os slides coloridos perdem a função se tiver alguém com característica daltônica. Eu. Então, quem não tem esse 74 aí... O Magno. Alguém não está enxergando os números? Se não tiver alguém, se tiver alguém enxergando o número, já fez o diagnóstico. Se já sabia, ótimo. Então, essa é uma recomendação para vocês, professores. Toda vez que for iniciar uma nova turma, tem que saber se não tem ninguém daltônico na sala. Tá certo? Professor, então, o Magno tem. Vamos à próxima. Magno! Isso! Eu tenho um leve daltonismo. Eu tenho um leve daltonismo. Isso, não é melhor nem é pior, é diferente.
Muito bem. Essa imagem aí é para levar vocês... Ei, o que está vendo aí? Eu estou escutando tudo que eu disse de novo. Não, tá normal, professor. Pra Pode gente tá continuar. normal. Bom, então vamos lá. Ei, eu tô falando, mas eu estou escutando a minha voz gravada. É assim mesmo? Mas tá todo mundo ouvindo normal. Bom, então, Magno, você está com o microfone ligado. Eu? Bom, então vamos lá. Ó. Mas eu estou escutando, mas cada vez que eu falo, eu escuto de volta. Posso falar? Pode. Então vamos lá. Então, esse quadrinho aqui é para mostrar para vocês que, dependendo do referencial, tudo muda na cabeça da gente. Então, nós somos guiados pelo fator referencial, nossa referência do mundo exterior. Perfeito. Bom. Estamos ouvindo normal, professor. Alô? Oi. Então, chegou agora de volta? Sim, nós estamos ouvindo. Então, muito bem. Então, esse quadrinho aqui é para mostrar para vocês que nossa relação com o mundo exterior varia sempre em função do que você consegue enxergar. Então, esse quadro aí é para mostrar que, se você olhar o contorno preto, você vê uma taça. Se você olhar o contorno branco, você vê as duas faces. Não é isso? Todo mundo está vendo as duas imagens na mesma figura? Sim. Ótimo. Então, esse é o referencial. Referencial é tudo no que diz respeito ao processo de compreensão da natureza e dos fenômenos que ela rege. Muito bem. Essa outra imagem já é uma forma de você ver um modelo mais complicado. Tem gente que deve estar enxergando uma velha, uma senhora idosa. Tem gente que está vendo uma jovem. E aí, quem consegue ver as duas imagens na mesma figura? Todo mundo? Alô? Oi. Estou vendo. Sim. Já conhecia essa imagem? Bom, eu sou... Já conhecia. Bom, então, se conhecer, eu já sabia identificar bem direitinho quem era a velha, quem é a moça. Muito bem. Então, para checar ainda mais essa ideia de conceito sobre o mundo exterior, eu quero mostrar para vocês uma situação em que eu sempre faço essa pergunta nas minhas apresentações, principalmente matinais, que é uma forma de ver se está todo mundo acordado. Se eu perguntar para vocês fazer uma pergunta simples.
Vocês se comprometem a responder todo mundo de uma vez só? Alô? Opa! Vamos lá? Pode ver. Brincando, fazendo a coisa brincando. Marcial, você conhece essa? Então, vamos lá. Eu vou perguntar para vocês assim. Hoje, à tardinha, o sol vai se pôr, sim ou não? Alô? Sim ou não? Não. 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 Nossa, que maravilha! Então, realmente, Marcial, passa o próximo. Cadê o próximo? Está meio... Ótimo. É isso aí, gente. Realmente, o sol não se põe. Nós é que somos carregados para o lado da sombra. É o lado contrário ao sol. E nós, quem estiver na linha do Equador, está numa velocidade de 1.600 km por hora. Então, isso faz com que a gente entenda que, ao entardecer, quando a gente pensa que o sol está indo, na verdade, nós é que estamos sendo transportados para um novo ambiente no cosmos. Tá certo? Então, fica essa ideia aí dizendo que daqui para frente, ninguém mais vai dizer que o sol se põe. Na verdade, é a Terra que gira. Certo? Agora, Marcelo, mais um. Com isso, quando a gente pensa a respeito da rotação da Terra ou qualquer conceito novo em ciência, a gente tem que considerar essa frase mágica aí. Toda verdade é um estado de ilusão temporário. Ou seja, se você trocar o referencial, troca a sua verdade. Passa mais uma, Marcial, por favor. E aí vamos às noções básicas de virologia, que eu vou tentar passar para vocês de uma forma o mais agradável possível. E assim me preparei. Então, eu gostaria que vocês lessem comigo esses dois conceitos formativos que eu espero que vocês saiam dessa live, dessa reunião, com essa ideia na cabeça. Vamos lá. Todo mundo lendo em voz alta. Vamos lá. Na virologia atual, existem duas classes de vírus. Eu sei, nós estamos... Existem viroses na natureza, mas só tem viroses que podem. Se no final disso, essas duas frases fizerem com um conceito ficar afirmado em vocês, eu estou muito satisfeito. Vamos lá, Marcelo. Então, quando alguém pensa em aprender virologia, é simples. Entra no Google, vai lá, coloca o nome vírus, aperta imagem, você vê cada coisa fantástica. As imagens e a quantidade de informações é tamanho que você vai passar a vida inteira estudando para aprender isso aqui e vai sair para sobrar, porque toda hora o nível de informação cresce. Então, nós vamos estar sempre defasados, mas os conceitos básicos não mudam. Então, é por isso que eu vou concentrar tudo em cima dos conceitos básicos. Vai, Marcelo. Então, a primeira fase para entender como aprender virologia é que as escalas métricas nos dizem em que ambiente nós estamos. Então, no sistema metro decimal, você conhece o quilômetro, você conhece o metro. Se você pega o metro e divide em 1000 partes iguais, vai dar um milímetro. Esse milímetro dividido em 1000 partes iguais vai dar um micrômetro. Nessa área de 1 milésimo de milímetro, onde está a escala dos micrômetros, é onde está a escala dos micróbios. Os micróbios são medidos, têm os seus tamanhos medidos em micrômetro. Já os vírus têm os seus tamanhos medidos em nanômetro, ou seja, é a milésima parte do milímetro, né? Do micrômetro. Então, nós temos milímetro, micrômetro e nanômetro. Micrômetros e nanômetros são as unidades de medida usadas na microbiologia e na virologia. Mais uma, Marcelo.
E aí, existe vírus que, quando a gente olha as imagens ilustradas, eles têm formatos que lembram algumas estruturas geométricas, como a estrutura em icosaédricas, com essa estrutura em tubular ou filamentosa, e esses formatos com cabeça e cauda. Isso são ilustrações de tipos de vírus na natureza. Mas se vocês olharem atentamente, passou. Olharem atentamente, essas imagens estão formadas por estruturas, unidades verdes e vermelha ou azul, onde essa fita contínua é o ácido nucleico e a capa cheia dessas bolinhas são as estruturas que cobrem o ácido nucleico, protegendo esse ácido nucleico. Então, os vírus, na verdade, da forma mais simples, são arranjos moleculares formados de ácidos nucleicos e proteína, onde o verde são as proteínas e o vermelho ou azul é o ácido nucleico. Tá? Então, isso é uma unidade estrutural representativa de tipos e modelos de partículas virais. Mais um, Marcial, por favor. Esse slide que vocês estão aí vendo diz respeito a uma escala. Então, o que diferencia as imagens científicas das imagens artísticas é que toda imagem, para ter cunho científico, precisa ter a escala para você ter ideia, a dimensão daquela coisa que você está vendo. Então, nesse slide aí, mostra a figura básica de uma bactéria, essa estrutura preta, comprida, alongada, em forma de bacilo, e na parte de cima, vocês veem a representação ampliada do que está embaixo, ou seja, as partículas virais que estão aderidas à parede da bactéria, aqui em cima, vocês conseguem ver um detalhe, mas conseguem ver também como tem uma fita penetrando na estrutura da bactéria. Ou seja, os vírus de bactérias mostram para a gente uma coisa interessante, ou seja, o material genético é injetado na célula. E a imagem também tem, em sua característica, a escala de tamanho para a gente ter noção de que as partículas virais e os seus ácidos nucleicos têm uma forma de compreensão de estrutura e, principalmente, de dimensão. E, de forma artística, vocês veem aqui do lado direito, do lado esquerdo, aqui a figura em amarelo, essas partículas de vírus de bactérias, de forma ilustrada, sem nenhuma escala. E aí, para fazer essa fotografia ficar completa, eu adaptei o tamanho da imagem amarela com a imagem que está do lado onde o ácido nucleico do vírus está sendo introduzido. Tá? Então, vírus de forma clássica, estruturas de dimensão muito menores do que as bactérias. Próximo, Marcel. Opa. Alô? E quando a gente imagina aquela estrutura que nós visualizamos no slide anterior, nesse quadro nós temos uma maneira mais descritiva da estrutura da partícula viral, tem a imagem de microscopia eletrônica na figura do meio, e na figura da esquerda, uma coisa que é a partícula viral desmanchada, e essas linhas que vocês conseguem observar em torno dessa figura é a linha representativa do ácido nucleico que constitui o genoma desse vírus, com esse ácido nucleico que está contido na cabeça da partícula viral, onde está a linha representada com o DNA. Então, vamos lá. Os vírus têm um ácido nucleico muito bem empacotado dentro da cabeça e que você pode vê-los, mas para se observar a partícula viral, a gente precisa sempre
de uma microscopia eletrônica, porque o microscópio de óptico, que a gente usa naturalmente nos laboratórios, como se utiliza de comprimento de onda visível, esse comprimento de onda visível é menor do que o tamanho. Quer dizer, os vírus têm uma dimensão menor que o comprimento de onda de luz visível. E, portanto, com o microscópio óptico, nós praticamente nunca vamos enxergar uma partícula viral, a não ser que seja partícula viral do grupo dos vírus gigantes. Mais um, Maciel, por favor. Vamos lá. Então, aquela imagem colorida que eu mostrei para vocês de tipos de vírus, aqui também aparecem outras. E essas partículas virais, nem sempre que você encontra na internet, você encontra com a barra de dimensão para dar a ideia da estrutura do vírus. Então, vamos, mais uma vez, centralizar de que, para que você tenha noção do que está vendo, a imagem, para ser de cunho científico, tem que ter a barra de tamanho. Certo? Então, olha só. Se você vê a imagem, ou se você um dia constrói uma figura para publicar e não coloca a barra de dimensão, ninguém vai saber exatamente o tamanho daquela coisa que você está vendo. Então, essa é a regra básica para compreender a virologia. Mais um. As ideias de virologia passam no cotidiano e talvez um dos tipos virais que até então era das mais divulgados era o vírus da AIDS, ou o vírus da imunodeficiência adquirida. Esses tipos de vírus, ou retrovírus, eles têm uma característica muito especial, porque tem o material genético contido dentro de uma cápsula, essa cápsula é o capsídeo. Esse capsídeo, portanto, está protegido por uma nova membrana, uma nova camada de membrana, e dessa camada de membrana fica as estruturas de superfície chamadas espículas. Então, existem os vírus que são constituídos apenas de proteína e ácido nucleico, e existem as partículas virais que são constituídas de ácido nucleico, proteínas e também de lipídios. E os vírus que têm essa camada de lipídios cobrindo o núcleo capsídeo, tem nessa camada lipídica estruturas que a gente chama de espículas, e essas espículas na superfície são todas glicosiladas. E o que é interessante é que essa superfície da partícula viral, quer seja ela envelopada ou não envelopada, ou seja, com a camada lipídica, elas têm como característica principal serem todos de carga negativa, ou seja, tudo na vida, tudo que você conhece como ser vivo, tem na superfície a característica de ser carga negativa. O exemplo mais clássico da influência dessa carga negativa na superfície das células como um todo, das partículas e dos elementos que estão solúveis dentro do nosso corpo, você pode ver quando examina aquelas lâminas de histologia, onde a gente vê as células formando os tecidos, as células estão juntas, mas se você chegar atentamente, elas não se coalescem. Cada uma mantém o isolamento, porque carga negativa com carga negativa se repelem. Então, as células são individualizadas por conta dessa carga negativa. Mais uma, Maciel. Bom, então, resumindo do que eu falei até agora, você pode ver o seguinte, que para entender os vírus, você tem que entender as estruturas e essas características como eles são formados. Então, as características estruturais dos vírus levam à classificação de dois grandes grupos de vírus. Os vírus que têm a proteína e o ácido nucleico, ou seja, é um vírus que tem um núcleo capsídeo sem nenhuma outra cobertura. E tem os vírus que têm o núcleo capsídeo com uma camada de lipídios.
Vírus envelopados têm lipídios, vírus não envelopados não têm lipídios. Então, esse tipo de situação aparece. Aparece também o tipo de simetria do núcleo capsídeo, e a simetria desse núcleo capsídeo dá origem às estruturas de vírus que a gente vê muito bem desenhadas em qualquer livro de biologia. E, de uma forma mais generalizada, os tipos virais podem ter a sua informação genética baseado em 2 tipos de ácido nucleico, ou do tipo RNA ou do tipo DNA. Então, tem vírus de DNA ou de RNA, tem vírus com capsídeo de simetria icosaédrica, de simetria helicoidal, e tem aqueles que são envelopados e não envelopados. Então, esse conjunto de informações nos levam à seguinte característica, que esses conceitos, até aqui apresentados, são válidos para os vírus clássicos. Isto porque existem os vírus gigantes, que depois de 2008 foram imaginados. E esses vírus, chamados vírus gigantes, são estruturas que têm no material genético tanto DNA quanto RNA, e quando esse material genético dos vírus gigantes chegam no interior das células, eles criam uma estrutura semelhante a um núcleo. Ou seja, tem ácido nucleico, RNA, esse RNA faz síntese de proteína, faz síntese de RNA mensageiro. Então, tem todo um conjunto, tal como se esses vírus gigantes fossem um intermediário entre os elementos que são inertes e os elementos que são vivos. Então, o vírus gigante fica uma coisa assim, como se fosse um mundo intermediário entre a virologia clássica e os seres vivos. Máximo? Ótimo. Então, vamos lá. Gente, esses ácidos nucleicos, vírus, olha só, resumindo tudo que eu disse aí para ver se faz sentido para vocês agora. Eu tenho os ácidos nucleicos como agente de informação genética, e as partículas virais têm a camada proteica protegendo o ácido nucleico, que a gente chama de capsídeo. Esse capsídeo, junto com o ácido nucleico, fica a formação do núcleo capsídeo, como vocês veem aí, nessa estrutura de cima, e o núcleo capsídeo mais a camada de envelope forma os vírus envelopados e os vírus não envelopados, ou vírus nulo. Então, com essa definição, ácido nucleico, capsídeo e envelope, você pode se organizar para falar sobre as estruturas dos vírus de uma forma simples, de uma forma resumida, ou seja, vírus envelopados, vírus não envelopados. A característica que levou a ciência a reconhecer essas 2 classes de vírus foi muito simples. No começo da virologia, os laboratórios faziam o seguinte ensaio: pegava a preparação de vírus e tratava com clorofórmio. Jogava clorofórmio nas partículas virais, agitava e depois perguntava se essas partículas virais eram ou não capazes de infectar novo sistema biológico. E existiam vírus que, quando tratados com clorofórmio, perdiam a infecciosidade, e existiam tipos de vírus que, tratados com clorofórmio, não perdiam a infecciosidade. Então, ser destruído pela ação do clorofórmio significa que, na composição do vírus, existem elementos lipídicos. E esses elementos lipídicos são aqueles que formam o envelope. Portanto, vírus envelopados têm lipídios. Se tem lipídios, quando tratado com heteroclorofórmio, esses vírus são desnaturados. Já os vírus não envelopados, quando tratado com hétero, não perde a infecciosidade. Então, com isso, era um teste simples para mostrar que existe vírus que tem lipídios na sua constituição e vírus que não tem lipídios na constituição. Se não tem lipídio na constituição, significa que só tem o ácido nucleico e a proteína. Vamos, Maciel, mais um.
E aí aparece a ideia dos vírus gigantes. Esses vírus gigantes são elementos que têm uma dimensão parecida com os micróbios. Por quê? Eis aí a imagem de uma bactéria do grupo Escherichia coli e o tamanho das partículas de vírus gigantes. Esses tamanhos de vírus gigantes, como vocês podem observar aí, a dimensão vai de 0,4 a 0,6 micrômetros no mimivírus, no Pandora vírus tem 1 micrômetro e no pitovírus 1,5 micrômetro. Ou seja, acima de 0,4 micrômetros já dá para ser visto ao microscópio óptico. Então, são tipos de vírus que permitem serem observados por microscopia óptica, já que o menor comprimento de onda de luz visível está na faixa dos 400 nanômetros, que corresponde a 0,4 micrômetros. Então, esses vírus gigantes, observados com microscopia óptica, a luz bate neles e fica barrada. E quando barra e reflete, a gente consegue vê-los. Os outros vírus clássicos têm uma dimensão abaixo de 0,4 micrômetros, e com isso faz com que o comprimento de onda visível não seja capaz de ser barrado pelas partículas virais. Por isso, uma preparação viral dos vírus clássicos, quando você coloca vírus em solução e vai aumentando, essa solução continua sempre límpida. É como se você não visse nada lá dentro. Aí, isso faz com que as pessoas que começam a trabalhar com virologia se deparem com uma situação bem simples. Ou seja, se alguém te dá um tubinho de ensaio com líquido e diz assim, aqui está vírus, você olha e aquilo está transparente. E se tiver uma quantidade de vírus exageradamente alta, a suspensão continua límpida e transparente. Então, essa é uma condição que, para você fazer experimentos em virologia no laboratório, a primeira coisa que tem que ter em mente é que tem que ter fé em saber que você, a olho nu, não vai perceber as partículas virais, a não ser que sejam vírus gigantes. Vamos lá, Marcelo, mais um aqui. E aí, uma imagem de microscopia eletrônica mostrando um vírus gigante. E esse grupo de mimivírus tem essa denominação justamente porque, inicialmente, a ideia parecia que eles eram micróbios. E aí, esses vírus passaram a fazer parte do grupo com a denominação de mimivírus, que seriam vírus que mimetizam micróbios. Então, vírus que mimetizam micróbio deu origem a esse grupo de mimivírus. Vamos lá? Mais um. Bom, então, em suma, existem os vírus clássicos, que só são observados na microscopia eletrônica, e os vírus gigantes, que podem ser observados à microscopia óptica. Então, resumindo, é isso. E na natureza, os fenômenos da virologia são mais frequentes do que a gente imagina. E, com uma característica, traz um embelezamento especial. Essa imagem nos dá a seguinte informação. As tulipas são plantas que geram flores monocromáticas. Porém, quando a planta da tulipa está contaminada com um tipo de virose, a flor aparece mesclada, policromática. E quanto mais tipos de vírus estejam infectando a mesma planta, mais multicolorido vai ficar a flor da tulipa. Então, daqui para frente, imagine, tulipa monocromática é de plantas, a flor de tulipa monocromática é de planta sem virose. A flor de tulipa policromática é resultado de planta contaminada com virose. E aí é que tem a grande sacada. Se alguém
tem um cultivo de tulipa. Claro que tem que ser em região fria, porque essas plantas são essencialmente de ambientes fora do trópico, fora do ambiente equatorial, né? Portanto, essa área onde as tulipas são cultivadas, se você pegar a folha de uma planta que dá flor policromática e pegar aquele suco que fica impregnando no seu dedo e passar na folha de uma planta que dá flor monocromática, na próxima floração as flores vão sair coloridas. Essa técnica é a base de fazer a virologia vegetal de forma simples e vantajosa para o seu jardim. Tá? Mais um? Agora vamos lá, gente. Esse slide eu botei aí de propósito para vocês. E eu gostaria que a plateia toda, comigo, vamos lá, vamos fazer uma coisa? Vamos ler o que está escrito aí nesses dados, para entender a situação? Por favor, jovens, lendo em voz alta. Os vírus e as viroses na natureza. Os dados estatísticos da Organização Mundial da Saúde revelam que 66% dos casos de doenças infecciosas que acometem os seres humanos são de etiologia viral. Olha só. O que é essa? Isso são os dados da Organização Mundial da Saúde. E, para quem tem filhos pequenos, quando vai no pediatra, a maioria das vezes, a informação é simples. Ou seja, trata-se de uma virose. E a vantagem dessas viroses é que a maioria das pessoas já tem uma resistência natural, e por ter uma resistência natural, as viroses são curáveis espontaneamente. Mas, se vocês fizerem uma análise retrospectiva, vocês vão ver que já tiveram gripe, alguém já teve dengue, alguém já teve catapora. Alô? Opa, me perdi aqui. Tá falando, Marcelo? Alguém mexeu no sistema. Alô? Apresentação, Marcelo, vamos lá? Quiseram compartilhar junto. Mexeram. Alguém está compartilhando? Aqui, a minha tela está aparecendo aqui que está visível para todos. Não tá, Márcia. Não tá? Eu estou aparecendo e está aparecendo a tela pequenininha para mim. O que é que houve? Deixa eu ver lá. Oi, voltou. Alguém mexeu lá. Então, a ideia é simples. Se você tiver alguma vez uma virose, você praticamente sentiu as sequelas daquele estado de doença, de infecção, mas se recuperou muito bem. E está aí para contar a história. Né? Só que, cada vez que a gente fica doente, se recupera, né? E evolui no seu ciclo vital, as pessoas, as crianças que se recuperam, vão ficar adultos e vão formar uma nova geração, e essa nova geração transmite para seus descendentes essas características genéticas de receber a infecção, porém, se manterem vivas. Ou seja, as viroses não têm um efeito letal de uma forma geral. Ou seja, as viroses na natureza se concentram ou funcionam como se fossem elementos de seleção natural. Ou seja, nós temos viroses, nós nos recuperamos, porque o grupo, como espécie, nós somos formados por elementos que, no passado, vieram sendo gradualmente sendo selecionados para resistir às viroses. E assim, as viroses, quando nos deparamos com elas, a maioria das pessoas
não ficam doentes. E aí eu aproveito o momento e faço uma ressalva nos casos de Covid-19, onde a maioria das pessoas, mesmo infectadas, não evolui para o quadro de doença. Ou seja, na virologia, existem as situações de viroses que são assintomáticas, ou seja, pessoas se contaminam e evoluem para uma forma assintomática. Essas pessoas assintomáticas, portanto, não sabem que estão contaminadas, porém, fazem a disseminação das viroses dentre os outros elementos da mesma espécie. Mas, voltando à imagem que está aí mostrada, quando a gente fala em 66% dos casos de doenças infecciosas que acometem os seres humanos são de etiologia viral, eu coloquei esse símbolo da Mercedes-Benz, onde, na verdade, é uma pizza repartida em 3 pedaços, e cada pedaço representa 1/3. Ou seja, 1/3 é 33%, 2/3 é 66%, ou seja, se você tomar uma pizza, partir em 3 partes, e 2 partes dela representa os 66% do quão as viroses são frequentes dentre as infecções nos seres humanos. Né? E aí, daqui para frente, quando vocês passarem numa rua e verem esse símbolo, vão lembrar de que as viroses existem na natureza e os seres humanos, em 66% de doenças infecciosas, são de etiologia viral. Guarde a imagem como legado para essa compreensão, por favor. Vamos lá, Marcel. Esse quadrinho aqui é para dizer que os vírus são estruturas simples, esses arranjos moleculares, e esses arranjos moleculares, um exemplo clássico de um experimento, onde 2 tipos de vírus, onde vocês veem aí a TMV e a HR, esses tipos de vírus, depois de purificados, eles foram no laboratório separados, desmanchados, e as estruturas proteicas e de ácido nucleico de cada um foi separado, e com isso foi possível fazer com que fosse construído uma partícula de vírus híbrida. Ou seja, essa partícula de vírus híbrida pega as proteínas que estavam na estrutura do HR e pega o ácido nucleico que estava na estrutura da partícula viral de TMV. Com essas 2 situações, a gente pega esses dois componentes e reagrupa. E, ao reagrupar, leva essa partícula híbrida para infectar novas plantas, e quando infectam as plantas, a planta, portanto, fabrica novos vírus com as características do tipo de ácido nucleico que foi usado para fazer o vírus híbrido. Ou seja, se eu inverter as estruturas, o produto final vai ser sempre característico do tipo de ácido nucleico que constitui a partícula viral. Ou seja, a partícula viral, portanto, são elementos de transferência de informação genética para a célula. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte: a partícula viral pode ser manipulada, pode ser desmanchada e reconstruída. E esse tipo de experimento nos leva à seguinte compreensão: se a partícula viral pode ser desmanchada, os componentes separados, depois eu pego outro tipo de vírus, faço a mesma coisa, e com elementos de uma partícula viral e elementos de outra partícula viral, eu rearranjo, faço o rearranjo, as partículas são remontadas e servem como agente infeccioso. Isso, classicamente, foi um experimento que marcou a informação de que as moléculas de ácido nucleico do tipo RNA
eram elementos de informação genética na natureza, né? E isso daí mostra uma coisa interessante ainda nessa figura, que figura que você vê aqui embaixo, você vê a parte de umas folhas em cima, no fundo azul, e embaixo uns bastões. Esses bastões, pasmem, foram as imagens, as primeiras imagens obtidas por microscopia eletrônica. Quando o microscópio eletrônico foi fabricado, as primeiras imagens a ser observadas foram no vírus do mosaico do tabaco, ou seja, um tipo de vírus que infecta plantas. E aí vocês têm aí o avanço natural da ciência e a compreensão das partículas virais como arranjos moleculares que podem ser desmanchados ou não. Mas o próximo. Alô? Isso. Bom, então eu estou mostrando aqui que partículas virais podem ser desmanchadas, montadas de novo, de acordo com a necessidade e o propósito de quem está manipulando essas estruturas. E aí, aqui, uma clássica situação onde partículas de vírus de bactéria, esses bastõezinhos, como se fosse uma raquete, aqui de um lado, essas partículas são desmanchadas, o ácido nucleico é separado, esse ácido nucleico é manipulado geneticamente. Com esse ácido nucleico agora manipulado, eu posso, ou pode ser feito, pegar o ácido nucleico de uma célula humana, retirar o gene que codifica para o hormônio insulina, pega o pedaço de ácido nucleico correspondente, o gene da insulina, acopla ao genoma viral que está desmanchado, separado, reagrupa, faz a selagem de que todas as fitas de ácido nucleico agora, da partícula viral, tenha em sua composição um pedaço de ácido nucleico que veio da célula humana, que codifica para a insulina, e os vírus agora são vírus recombinantes que têm em sua estrutura genética o gene da insulina. E quando a gente pega esse tipo de vírus e leva para infectar bactérias, as bactérias infectadas vão fabricar vírus e fabricar insulina. E é graças a essa tecnologia de manipulação de partículas virais, construindo partículas virais recombinantes, ou seja, que tem material genético acessório incorporado nela, essa formação de bactérias contendo genoma de células humanas referente ao hormônio insulina, é assim que a indústria farmacêutica dispõe da insulina, que é disponibilizada no mercado de farmacêutico para tratar as pessoas que têm a doença da diabetes. Então, tem pessoas diabéticas que precisam tomar insulina e a disponibilidade dessa insulina atualmente é garantida graças a ações da manipulação de partículas virais essas que infectam bactérias. Então, quem faz a insulina disponível no âmbito farmacêutico atualmente são as bactérias, contaminadas com vírus, seguindo a informação genética que está na partícula viral. Mais um. Maciel e os colegas professores, docentes do grupo associado à Secretaria de Marília, né? Essa é uma situação em que a virologia muda completamente o seu conceito, muda as compreensões, quando, no ano de 1991, um grupo de autores, sob a forma de Mola, como principal todo artigo, o trabalho deles foi construir, in vitro, passo a passo, uma partícula de vírus da polimielite. Ou seja, eles começaram fazendo síntese de aminoácidos, fazendo síntese de ácido nucleico, depois juntaram esses aminoácidos, formaram as proteínas,
com as proteínas neoformadas, juntaram com os ácidos nucleicos que tinham sido fabricados, e esse conjunto de elementos se autoagregou, e dessa autoagregação deu origem a uma partícula viral de vírus da poliomielite sintético, ou seja, uma química orgânica altamente complexa que deu origem a uma partícula viral infecciosa. E, para garantir a estrutura química, os autores colocaram a fórmula molecular de uma partícula viral. Olha que coisa bonita aqui. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre nessas proporções. E a partícula tem uma dimensão de 22 nanômetros de diâmetro. Ou seja, vírus fabricado de forma in vitro, de maneira completa, sem depender da célula. Ou seja, esse foi a fronteira da virologia em 1991. Então, se você tem uma característica como essa, um elemento infeccioso, montado a partir de todos os componentes fabricados no laboratório, e com uma característica, se você achar que a partícula viral, por algum momento, está infecciosa, você pode testar e as células são infectadas. Se você recolher esses vírus produzidos pelas células infectadas, você pode, outra vez, desmanchar os componentes, dissolver esses componentes e montar de novo. Então, em suma, vírus são coisas... Quando eu falo de vírus relacionado aos vírus clássicos, a gente pode dizer que são coisas que montam e desmontam de acordo com as suas facilidades técnicas que você dispõe. Mais um, Marcel? Pronto. Então, gente, agora é o momento para a meditação. Vamos lá. Por favor, leiam comigo de uma forma geral. Vamos lá. Alô? Vamos acordar. Alô? Vamos ver se esse quadro já resume tudo isso que eu falei até agora. Vamos lá. Para compreender os vírus. Então, vamos lá. Virologia é a ciência que estuda os vírus e as viroses. Viroses. Tá? Vírus. Os vírus são arranjos moleculares especializados em transferir material genético para o interior da célula. Ou seja, a célula é um ser vivo, esse ser vivo é capaz ou não de fabricar os vírus. E quando a gente usa a palavra virose, deve entender que o termo virose é uma forma, é uma estrutura, é uma terminologia formada pela palavra vírus e mais o sufixo -ose. E quando a gente fala em sufixo -ose, dá a ideia de uma coisa cheia, que tem muito, ou seja, que está repleto ou lotado. Então, alguma coisa cheia de vírus. E as viroses, portanto, é um fenômeno observado em células vivas quando estão sintetizando os produtos codificados pelo ácido nucleico viral. Ou seja, a informação genética está no vírus. A célula é a fábrica que processa a informação e fabrica novos vírus, ou seja, produz novos vírus a partir de uma receita, de uma fórmula. Ou seja, os vírus carregam o material genético para habilitar a célula com informações que permitem que ela fabrique novos vírus. Ou seja, vírus de um multiplica sozinho, ou seja, todo vírus são componentes e produtos fabricados pela célula. Professor, Oi. eu quero aproveitar o ensejo e fazer uma pergunta aqui de um professor Jackson. Tá. Ele pergunta assim, vírus é ser vivo? Oh, boa pergunta! Gente, deixa eu pegar aqui o negócio aqui. E essa daqui, eu já estava esperando isso.
Eu tentei falar o tempo todo que é um arranjo molecular especializado em transferir material genético. Esse arranjo molecular é formado por proteínas que são agregadas de uma forma própria, formando a partícula viral. Se vocês estão me assistindo, eu tenho aqui, ó, uma estrutura, ó, um ácido nucleico dentro da célula, ó, olha que chique. Dentro da partícula viral, essa partícula viral pode jogar o ácido nucleico para dentro da célula. Esse ácido nucleico pode ser do tipo DNA ou RNA. E essa partícula, que a gente chama de vírus, é formada por elementos que eu monto e desmonto. Então, se eu tenho um componente que eu monto e desmonto como um arranjo molecular clássico, né? E que essa única estrutura, a função que ela tem é transferir material genético para dentro da célula, o material genético dentro da célula vai ser processado pela célula viva. Portanto, só tem produção de vírus, de uma forma geral, quando a célula viva é capaz de fabricar os novos componentes. Daí, a resposta é, no meu conceito, partícula viral tem que ser uma estrutura não viva, ou seja, um arranjo molecular que simplesmente leva material genético para dentro da célula. Agora, se a célula estiver viva, ela fabrica. Se a célula não estiver viva, ela não fabrica. E toda vez que a gente quer bloquear... pronto. Hoje em dia, eu quero um remédio, um medicamento que cure a infecção por Covid. Ótimo. Se você tiver esse medicamento só tem um jeito de fazer a atuação. É bloqueando a célula de fabricar o que ela está fazendo. E se você quiser realmente eliminar os vírus, só tem um jeito. Mata a célula. Né? Então, vírus, um arranjo molecular. Um substantivo inerte. Tá bom, professor? Agora vamos ver a próxima. Para ver o que a gente faz aqui, para ver se chega nesse finalzinho aqui. Vamos lá. Então, os vírus clássicos, né, quando examinados quimicamente, são arranjos moleculares constituídos de proteína e de um tipo de ácido nucleico. Em alguns tipos de vírus, os lipídios podem estar presentes, e esses são os vírus que a gente diz envelopados. Então, esse é o conceito vírus. Vírus clássico. Já nas viroses, como doenças humanas, o fenômeno que acomete indivíduos competentes. O que é o indivíduo competente? É aquele indivíduo que é capaz de, quando contaminado, fabricar a doença, fabricar a virose. E aí, só fica doente quem pode. Olha a frase. E a competência está relacionada ao potencial enzimático das células do indivíduo. Ou seja, um indivíduo vivo precisa ter células com essa competência enzimática, e essa competência enzimática é que vai dizer se esse indivíduo é capaz de fabricar vírus. Se essa competência atender à produção de vírus, você faz a virose. Mas, se você faz a virose, as infecções podem ser aparentes, pode aparecer de forma aparente ou inaparente. Se a infecção é de forma aparente, você aparece com os sinais e sintomas. Mas tem gente contaminada, fabricando vírus, transferindo vírus para outras pessoas, e a virose se faz de forma inaparente. Então, ter a virose de forma aparente ou ter a virose de forma inaparente, essa propriedade está relacionada à quantidade de células que o corpo do indivíduo possui, e as células essas que têm a capacidade de produzir os componentes virais. Ou seja, para que você desenvolva uma virose sintomática, não basta apenas se contaminar, é preciso que você tenha
no corpo uma grande quantidade de células que sejam capazes de fabricar os vírus com os quais você está contaminado. E aí, na natureza, é simples de ver que existe num grupo de pessoas relacionado particularmente à Covid-19, muitas pessoas ficam infectadas, faz o teste de detecção de ácido nucleico através do exame do suave do trato respiratório, diz que está positivo, mas não tem sinais nenhum de doença. Outras pessoas têm a doença, têm os sinais, e esses sinais podem ser de um estágio brando até um estágio grave ou até letal. Então, esse gradiente de complicações da doença em função da infecção depende praticamente das potencialidades do corpo de cada indivíduo. Então, por isso, vai aquela frase: só fica doente quem pode. Virose só tem quem está vivo, e só fica doente quem pode. Tá? Vamos lá para o próximo? E aí vem uma forma geral de maneiras como as transmissões das viroses podem acometer os seres humanos. E esse quadro fica fácil, porque vocês veem aí a imagem representativa de um corpo e as setinhas para o lado de fora e para o lado de dentro, mostrando como as viroses podem acometer, chegar ao interior do corpo das pessoas. Quando a gente fala de via de transmissão do tipo horizontal, é característico de uma situação que não precisa de nenhuma ferramenta, a coisa acontece de forma natural e acontece sempre de um indivíduo vivo para outro indivíduo vivo. Então, isso daí se faz por via respiratória, por processo alimentar, ou seja, você tem vias de acesso e de saída das viroses do corpo, fazendo com que as pessoas se contaminem. Transmissão horizontal é a transmissão de um indivíduo vivo para outro indivíduo vivo. A transmissão vertical é a transmissão da virose de um indivíduo vivo para outro indivíduo que vai nascer. Então, a gente considera essa transmissão vertical também como transmissão congênita, ou seja, é quando uma mulher grávida passa a virose para o recém-nascido. Um exemplo clássico disso é a infecção por rubéola, infecção por HIV, ou seja, a mãe pode passar ainda com o feto por via transuterina a infecção, fazendo com que a criança já vai nascer contaminada. Nesse conceito de transmissão vertical, ainda está incluída a transmissão pela amamentação, ou seja, a mãe contaminada pode passar a virose para o filho através da amamentação. Então, transmissão vertical é de uma pessoa nascida para outra que vai nascer ou que acabou de nascer, no caso dos mamíferos. E a transmissão tangencial é aquela que precisa da participação de elemento externo ao corpo, ou seja, é a picada do artrópode que pode vir a fazer e transmitir para você a dengue, a chikungunya, a zika, a mordida de morcego, ou o uso de seringas ou de transfusões, que são acessos ao interior do corpo e que esse material introduzido pode ter vírus nele e essas partículas virais agora vão desencadear uma nova infecção. Então, fica para vocês a informação de que as viroses nos seres humanos podem ter sido transmitidas de forma horizontal. E talvez a forma horizontal mais comum respiratória, e o exemplo clássico de uma infecção por transmissão horizontal que nós temos vivenciado é a Covid-19. Mais um.
Alô, Maciel? Oi? Ótimo. E aí, uma vez contaminado, a célula agora vai receber a infecção viral, e para receber a infecção viral, o clássico é mostrado pelas infecções bacterianas, onde a gente vê que o material genético do vírus foi introduzido na célula. Isso é nas bactérias. Né? Mas, passa a próxima célula. Opa! Nas células de origem animal, particularmente nas células humanas, a coisa acontece diferente. A partícula viral chega e a célula captura a partícula viral. Essa estrutura é fundamental porque, uma vez capturado, a célula endocita a partícula viral. Ou seja, você vai ter que fazer com que a partícula viral fique dentro de uma vesícula endocítica, e essa vesícula endocítica vai ser transportada para o interior, a parte mais profunda da célula, do citoplasma, fazendo com que, no meio desse caminho, o material genético do vírus seja liberado no citoplasma da célula. E é isso que vocês veem aí representado de uma maneira simples, ou seja, a célula captura os vírus. Então, nas bactérias, nas células que têm parede, como nas células de planta, nas células de fungo, a estrutura de parede impede que o vírus penetre. Mas nas células que não têm parede celular, a membrana engloba a partícula viral, e esse exemplo clássico acontece nas células de origem animal. Mais um. Alô? E aí, como vírus envelopados, a gente tem uma forma como esses vírus vão ser capturados, e, basicamente, um exemplo de vírus envelopado é o vírus SARS-CoV-2, responsável pelos casos de Covid naquelas pessoas que são susceptíveis. Passa o próximo, Marcial. Então, essas partículas de Covid, dos vírus da Covid-19, são os coronavírus. Esses coronavírus, portanto, vão ser partículas que a célula vai capturar. E, como são vírus envelopados, vocês veem aí no verde o ácido nucleico, a parte envoltória cobrindo o capsídeo, e esse capsídeo envelopado com suas espículas, parecendo uma coroa, que dá exemplo ao nome coronavírus. Então, vamos lá. Você tem as partículas de coronavírus, e essas partículas de coronavírus precisam ser capturadas pelas células. Passa a próxima. E aí, a estrutura da partícula acontece como está nessa figura aqui, ó. A partícula chega à célula, a célula vai modificando a membrana, fazendo como se fosse envolvendo a partícula viral, e cria toda uma estrutura endocítica, ou seja, a célula faz a endocitose da partícula viral, e essa partícula viral, olhando da esquerda para a direita, vocês veem exatamente, por detalhes, a partícula sendo endocitada. E o material genético sendo liberado no citoplasma. Então, é isso que as partículas virais fazem. Libera ácido nucleico no citoplasma da célula. Bom, e a célula onde esse ácido nucleico chegou? Vamos lá, Maciel? Agora vai pegar esse ácido nucleico e, dependendo do tipo viral, a biologia nas viroses é bem diversificada e, graças às informações descobertas ao longo dos anos, nos mostra que nós temos 7 alternativas de como esse ácido nucleico, que foi introduzido pela partícula viral no citoplasma da célula, vai ser processado pela célula. E vai ter que ser processado de maneiras que, no interior dessa célula, apareça uma molécula de RNA mensageiro, que é o material utilizado por todas as células para dar início à síntese de proteínas. Isso porque, nas partículas virais,
elas são constituídas basicamente de ácido nucleico, proteína e algumas vezes envelope. Mas, dentro da célula, o que manda é a síntese de proteína. E para ter síntese de proteína, precisa ter ácido nucleico do tipo RNA. E para ter ácido nucleico RNA em cada tipo de vírus, existe uma sequência de situações e processos que a célula executa até ter o ácido nucleico sob a forma de RNA fabricado para que ela possa fabricar as novas proteínas que vão ser usadas na construção das novas partículas virais. Ou seja, a célula passa a fabricar um produto de acordo com o ácido nucleico do vírus que a contaminou. Né? Então, esse ácido nucleico do tipo RNA é a base de todas as células fabricarem as suas proteínas, a proteína delas. Né? E aí, vamos lá. Especialmente, e aí você vê por microscopia eletrônica na face esquerda dessa imagem, uma fita de ácido nucleico e os ribossomos deslizando em cima dela, dando origem à formação das novas proteínas. E, no lado direito, a representação dos ribossomas, do ácido nucleico, do RNA, e a síntese de proteína neoformada sendo alongada com esses elementos meio esverdeados. Então, vocês têm aqui, no lado esquerdo, uma imagem e do lado direito a representação artística da mesma imagem para a gente entender a biologia, onde o ácido nucleico do tipo RNA é reconhecido pelos ribossomas, esses ribossomas deslizam caminho em cima da trilha de RNA e esse envio acontece a síntese do peptídeo, e esse peptídeo vai sendo gradualmente ampliado ou alongado à medida que o ribossoma se desloca na fita de RNA. De maneiras que, na célula, vai ter essas proteínas neoformadas, a partir da informação genética que foi introduzida nela pela partícula viral. Próximo, Marcial, vamos lá? Ô, professor? Oi. Nós chegamos na slide 35, de 82, não chegamos nem na metade. Isso. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Né? Então, peraí, tem mais um minuto. Então, eu ia pedir para o senhor para, já no próximo slide, aí o senhor já dá o encerramento. Isso. Agora vai passando, bem rápido. Tá. Vai lá para o penúltimo. Penúltimo? Porque isso aí Vai lá. Penúltimo. Esse. Mais um. Aqui acabou. Volta. Aí. Bom, em suma, eu quero dizer para vocês o seguinte, que as viroses nas naturezas fazem com que as pessoas fiquem naturalmente resistentes. Porque as viroses, quando causam a morte, esses indivíduos são eliminados da população, e quando esses indivíduos são eliminados, esses indivíduos são os indivíduos susceptíveis. E esses indivíduos susceptíveis eliminados, eles não passam a deixar constituir uma nova geração. E com isso a gente vai ficando gradualmente resistente. E o exemplo de resistência é o que a gente vê na Covid. As coronaviroses associadas aos seres humanos já existiram há muito tempo. E os indivíduos, portanto, já vieram ficando gradualmente resistentes na população, e hoje em dia, 90% da população não sente nada. E aqueles que têm alguma doença, mesmo assim, ainda resistem. Porém, tem aqueles que são elementos que ainda carregam as características de susceptibilidade. E esses susceptíveis,
são aqueles que aparecem na estatística diariamente, onde aparecem como fazendo parte daquelas pessoas que morreram ou infectadas por Covid. Ou seja, morrer com a infecção viral depende da potencialidade de cada um. E isso foi uma mera apresentação do mundo da virologia, que pode vir a ser interesse de vocês para compreender que só tem virose quem pode. E para ter tem que estar vivo. Professor, o senhor pode falar, assim, em 1 minuto, o que o senhor pensa sobre a vacina que trabalha com RNA mensageiro? Tem muita dúvida. A RNA mensageiro é igual à infecção viral, ou seja, é uma tecnologia moderna de fazer transfecção de célula como se fosse uma partícula viral, ou seja, você vai pegar um pedaço de RNA com todos os iniciadores, colocar numa estrutura particulada e fazer com que essa estrutura particulada seja introduzida nas células. E a célula vai fabricar apenas aquela proteína que é necessária para induzir um estado de imunidade, estado de imunidade esse que vai ser depois representada por imunidade celular e imunidade humoral. Porém, a vantagem das vacinas com tecnologia de recombinante é que elas geram a imunidade celular. E nas viroses, quem protege é a imunidade celular. Os linfócitos T. Né? A resposta imune com anticorpo faz bem, mas se pegar numa próxima situação de coronavirose, a infecção vai ser mais grave. Então, vamos ter que desenvolver a imunidade celular. Por isso, as vacinas atuais são vacinas direcionadas para a imunidade celular. Perfeito. Professor, nós estamos no limiar do tempo, os professores agora precisam sair desse ambiente, que eles precisam entrar no outro ambiente, que é o ATPC da EFAP, que é da Secretaria da Educação. Eles precisam entrar lá. Então, a gente, nesse momento, vamos despedir, né? Agradecemos imensamente a participação, a disponibilidade do senhor, aprendemos muito e temos certeza que temos muito mais a aprender. Isso aqui foi só a pontinha do iceberg, né? Exatamente. Vamos mudar o sistema de falando sobre o invisível. Então, a gente agradece muito ao senhor, né? E estamos aí. Muito bem. E podemos contar, né? Porque eu tenho certeza que surgirão muitas dúvidas e a gente vai... Pega as dúvidas todas e vai botando que a gente responde de uma forma mais breve possível. Então, muito obrigado. Daniela? Os professores estão perguntando se terá continuação. Então, nós vamos conversar com o professor para uma próxima data, a gente continuar nosso... Isso, um horário que não seja assim tão apertado e que seja de uma forma contínua. Perene, Maciel. É isso. Então, tá bom. Daniela, se quiser encerrar a gravação para a gente... Conversando sobre o invisível, dos micróbios, dos vírus dos micróbios, pronto. Vamos todo mundo lá para a EFAP, que o ATPC lá já está rolando. Quero só reforçar que a lista já está no chat, não esqueçam de assinar e agradecer a todos vocês que colaboraram aqui na nossa ATPC e agradecer o professor imensamente por disponibilizar o seu tempo, aqui, ensinando a gente, revendo, relembrando, contribuindo aí para a nossa formação e vários conhecimentos novos adquiridos. Só lembrando aí que foi uma aula de didática, né? Professor aí sempre surpreendendo, servindo de exemplo para a gente. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Daniela, aí, à disposição. Bom? Daí. Abraço.